Seja bem-vindo a mais um episódio do Aforismos e Fluxo de Pensamento. Continuando a nossa conversa, a partir do finalzinho do que rolou lá no último episódio, onde eu falei sobre como nosso cérebro trabalha muitas vezes por comparação. Se você viveu uma situação terrível, qualquer outra situação que não conseguir ser tão terrível quanto, ela é quase que boa. É quase como se você tivesse que se contentar, agradecer. É uma forma de ingratidão você não querer estar naquela situação porque, nossa, pelo menos não é daquele jeito terrível. Aqui nesse episódio eu não vou me contradizer, mas eu vou complementar. Tem uma analogia que eu utilizo há muito tempo, que é, imagine comigo, ano passado, em 2025, você, caro ouvinte, quebrou todos os ossos do seu corpo. Quebrou todos os ossos do seu corpo. Mas você fez um tratamento revolucionário e conseguiu recuperar. Você está bem e está em plena saúde. E acontece que no ano de 2026, caro leitor, eu adoro falar caro leitor, sendo que é um podcast, é tão um vício de quem lê. Caro ouvinte, você quebrou o dedinho, o dedo mindinho, você quebrou ele. E aí você vai no médico e ele pergunta, o quanto tá doendo? E aí você fala, nossa, tá doendo muito, tá doendo, sei lá, 8 ou 9. Alguém pergunta pra você, o que doeu mais? O que tá doendo mais? O ano passado, que você quebrou todos os ossos do seu corpo, ou o dedinho? Bem, se o cérebro trabalha com comparação, quebrar todos os ossos, olha quanta desgraça, é bem pior do que quebrar só o dedinho, não é? Todo mundo concorda? Isso é a lógica. Agora, como que você provavelmente vai responder? Por incrível que pareça, tá doendo mais o dedinho. Porque, querendo ou não, você cicatrizou do ano passado. Coisas aconteceram, você mudou, você é uma outra pessoa. E a dor de agora, por mais que em comparação ao passado seja menor, de maneira de quantidade mesmo, olha, é um ossinho só em comparação. Ela é a dor do presente. Ela é a dor que o seu cérebro consegue registrar com maior intensidade agora. Inclusive, se você beijou alguém semana passada, talvez você não consiga lembrar. E se você beijar hoje e alguém perguntar quando foi o melhor beijo, provavelmente você vai dizer hoje, porque é o que o seu cérebro consegue registrar. Ele está no estado de presença. Então, nesse sentido, acho que uma metáfora complementa a outra. Você estava numa situação terrível, quebrou todos os ossos. E agora você está numa situação ruim, ou só desconfortável, ou só não está no lugar que você quer. Não parece injusto você reclamar do dedinho? Poxa, você quebrou todos os ossos, olha onde você estava. Como assim você não é grato por, em comparação, quebrar só o dedinho? Uai, porque está doendo agora? O que eu faço com a dor de agora? O que eu faço com a dor e o que eu estou sentindo no presente? Como que eu valido? Como que eu cuido? Como que eu me situo nessa dor. Só que tem um outro detalhe, eu acho que é uma beleza em toda a reflexão que eu trago nos nossos episódios, nos nossos encontros, que é, só você é capaz de dizer o que dói mais. Mesmo que eu tenha dito que provavelmente o cérebro vai priorizar o que está acontecendo no momento, eu também preciso lembrar que o cérebro não trabalha de maneira linear, passado, presente e futuro. Ele vai provavelmente repetir as sensações, as experiências, com os recursos que ele construiu nos caminhos neurais anteriores. Mas só você é capaz de dizer, isso aqui tá doendo. Essa dor eu aguento, essa dor eu suporto, essa aqui não. Só você pode dizer que quebrar um dedo é um problema. Sabe por quê? Tem aquela imagem, eu imagino que é mais de filme americano, quando a criança cai e quebra o braço. Bem, olha que coisa triste, né? Alguém quebrou o braço. Mas aí a criança não se importa. Na verdade, ela fica até feliz. Por quê? Porque ela vai ter um gesso. E as pessoas vão assinar no gesso. Então, se eu olho com alguém com o braço engessado e já presumo, ai, tadinho, ele se machucou, deve estar muito, desconfortável, tá com dor, coitado, como ajudar?
E aí a criança tá no brilho máximo. Por quê? Porque ela entendeu que ter um gesso é maneiro, é bacana, é do balacobaco. E as pessoas assinarem significa que ela é muito amada, muito querida, muito cool, popular. Então só ela é capaz de dizer se dói ou não. Também olhar para uma pessoa que quebrou o braço, virar para ela tá com dor. Ela está dizendo, eu estou com dor, tá ruim aqui pra mim. Não me importo se vão assinar ou não meu gesso, eu estou com dor. E você vier relativizando. Ah, mas por que você tá assim? Ah, para, você vai parecer tão popular, você vai parecer tão legal e bacanérrimo com o gesso. E tá, isso não foi o suficiente pra pessoa melhorar. Não é só você tá triste e fica feliz. Entende? É esse nível de agência, é esse nível de protagonismo que as pessoas precisam exercer. Eu não sou capaz de dizer para você se isso é bom ou ruim. Nós temos que ter esse próprio filtro. Quem não tem esse filtro, em que idade, em que momento da nossa vida, a gente não tem esse filtro. Nós mesmos não conseguimos, pelo menos, elaborar o que estamos sentindo quando a gente é bebê. Sabe quando o bebê tá chorando? Ele tá ali com uma dor, mas ele não entende que dor é essa. Ele não tem o léxico, ele não tem vocabulário. E aí a mãe pega o bebê, vamos dizer a mãe aqui, mas pode ser qualquer outro responsável, qualquer pessoa legal, vai segurar o bebê, vai embalar o bebê, vai tentar acalmar o bebê e vai falar, você provavelmente... O provavelmente é muito adulto, né? Você deve estar com dorzinha de barriga. Tá doendo aqui. Ela vai botar a mão na barriga do bebê. É aqui que tá doendo? É aí que tá doendo. Mas, a mamãe vai passar um remedinho. E você vai melhorar já. E balança o bebê. E balança o bebê pro outro lado. Esse processo de segurar essa carga emocional que vem num choro de bebê, que é algo que você não consegue ignorar, e você traduzir para a criança, para o bebê, o que ela está sentindo, acalmá-la e validá-la, isso é um processo que acontece quando você não tem os mecanismos para conseguir construir o que você está sentindo. Então, a mãe ou o responsável precisa fazer essa tradução. E aqui eu vou citar o meu psicólogo Heitor, que me explicou que esse conceito é o reverie. A mãe vai traduzir o que o bebê está sentindo. Só que, e se por um acaso você agora está sentindo uma emoção e está muito forte, mas você não consegue explicar? Você mesma precisa fazer o processo de reverie. Você precisa acolher, você precisa acalmar e você precisa tranquilizar essa criança interna, que sim, nós temos crianças internas dentro de nós. Falar para essa criança, calma, vai ficar tudo bem. Por causa disso, vai ficar tudo bem. É esse processo de acolhimento. Porque não dá para você virar pro bebê e falar, isso aí que você tá sentindo não é de verdade. Fica quieto. Você tem que pegar o bebê e acolher o bebê, não é? Então, por que quando você tá se sentindo mal, e eu falo você espelhadinho aqui pra mim, tá, gente? Isso é tudo espelhado pra mim também. Quando a gente tá mal, a gente fica, não... O mundo não vai parar por causa disso. Não é tão importante. Quantas coisas terríveis estão acontecendo. Tem criança com fome na África. Todos esses jargões pra gente, em vez de acolher, não é verdade. E eu tô com essa dor aqui. Ela é física ou ela é emocional? Tá bom, ela é emocional. Tem várias formas de lidar com isso, tá, gente? Mas o que eu posso fazer com ela agora? Eu consigo traduzir pra mim... Eu não sou alguém com raiva, eu estou com raiva. Eu estou com um pensamento de raiva. Você vai se distanciando, porque você precisa fazer o papel de sua própria mãe. Então, você vai se distanciando. Eu estou sentindo isso. Não, esquece o que você já sentiu antes. Essa comparação não leva a lugar nenhum. Agora eu estou sentindo isso. Provavelmente é porque eu estou irritada. Provavelmente porque alguém foi desrespeitoso comigo. E aí você vai entendendo se dá pra agir em cima disso ou se você só se dá colo. Porque às vezes o que a gente precisa é isso, é se dar colo, é fazer esse aparato tanto físico quanto emocional. Porque, como eu disse, às vezes a gente tende a superestimar
ou subestimar o que passou em comparação. E muitas vezes é muito bom receber ajuda, gente. É, assim, sensacional saber que você pode contar com alguém, ter ali uma rede de apoio, você não está sozinho, fazer uma terapia, façam inclusive. Mas saber que você pode fazer por si mesmo, que só você é capaz de entender o momento que você está, o nível de dor, de incômodo, de desconforto, se isso é ou não é um problema. Se é um problema, se você quer ou não lidar com ele, porque tem isso também. Não é porque você indicou, aliás, não é porque você percebeu que tinha um problema e você materializou como um vilão de quadrinhos que você é obrigado a lidar com ele agora. Não é. Você pode escolher não lidar com ele. Eu estava numa sessão de terapia uma vez e eu falei exatamente isso. Às vezes a gente está num jogo de campo aberto e aparece um boss. E aí você pensa, ixi, ele tá bem ali na minha frente, né? Talvez ele até tenha me visto. Não posso nem me esconder aqui direito, será? Não, ele fica parado. É daqueles que fica bem paradinho mesmo. Legal. Então, eu olho aqui pro meu bolso. Essa espada não tá boa. Ih, meu HP não tá bom. Aí eu vou lá. Se eu já analisei que eu não tenho as ferramentas, que eu não tô com tanta experiência, porque eu não sou obrigada. Eu não preciso ir lá para depois avançar. É um jogo de campo aberto. Eu posso pegar chefes menores, eu posso fazer side quests, missões secundárias, dá para fazer. Aí eu vou ganhando mais dinheirinho, mais experiência, melhorando a minha arma, para depois, conscientemente e já munida das ferramentas, aí sim eu vou enfrentar. Significa que eu vou vencer? Não, não significa. Mas significa que eu já tenho mais experiência, que eu já tenho um progresso, que eu desbloqueei conquistas e que isso pode me ajudar. Tem um jogo muito legal, agora eu esqueci o nome dele, mas que ele te recompensa inclusive por morrer, por falhar no jogo. Que forma ridícula você falhou. Parabéns, você desbloqueou uma nova conquista. Então, ok, nem sempre essas metáforas vão fazer todo o sentido do mundo, porque a vida não é um jogo. Ou será que é? Mas o que a gente pode tirar é que às vezes escolher não agir é uma ação. Não é assim, eu tô no piloto automático e passou batido. Estou vivendo sem refletir, sem nada, e aí não agir. Não. Eu vejo a situação, eu entendo onde eu estou, quais ferramentas eu tenho, psicológicas, mentais, sociais, culturais. Eu olho para isso e penso, eu ainda não estou preparada para enfrentar, tá? Eu já entendi que é um problema, já fiz essa classificação. Então eu vou me preparar mais, eu vou mandar mensagem para alguém que é muito bom e eu vou pedir conselho. O que eu faço? Olha, isso é interessante. Então, só de fazer isso já é uma ação. Não é a ação da batalha, é a ação da preparação. Legal. Mas e se eu olho para isso e penso, eu tenho outras prioridades. Eu escolho não fazer. Aí eu não estou sendo passiva. Eu ativamente estou escolhendo não agir sobre isso. Talvez porque não dependa só de mim. Talvez porque eu tenha outros objetivos, porque não é porque alguém falou que isso é definição de sucesso, que é a minha definição de sucesso. Não é porque alguém disse que isso é felicidade, que é a minha definição de felicidade. Quando a gente não pode fazer alguma coisa, é uma limitação. A gente se sente preso, cerceado, dominado. Agora, quando a gente pode não fazer, quando é uma escolha não agir, aí é liberdade. E a gente sabe, né? Legião Urbana tá aí para explicar pra gente que disciplina é liberdade. Então, disciplina é o quê? Eu faço o que eu preciso fazer. Só que quem dita a regra desse jogo? Você. E eu falo você quando não é sobre mercado de trabalho. Então eu vou tracar o dane-se pro meu chefe e vou fazer o que eu quiser. Não, você ainda vive em sociedade. Você ainda vive em sociedade. Inclusive, viver em sociedade é aprender a lidar com essas demandas. É entender, ser humilde e perceber, eu estou num trabalho que tem uma hierarquia, mas você não é o seu trabalho. Eu não sou o meu trabalho, eu não sou meu estudo, eu não sou as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço.
Eu sou quem eu sou. Vamos partir daí? Então, os momentos que eu não tenho um chefe, os momentos que eu não sou controlada, não medem a minha progressão, a minha projeção, por que eu tenho que ser? A gente vive na sociedade do empreendedorismo, do neocapitalismo e da produtividade tóxica. Eu sei. Mas seja seu próprio chefe, seu próprio carro, seu próprio Uber. Tá. Mas e quando você não está nessa lógica? E quando você não está batendo ponto? A gente precisa bater ponto para a própria vida, sabe? Isso é estar desconfortável. O que a gente pode fazer em relação? Quem que vai dar essa régua é você, sou eu que vou fazer isso pra mim, sabe? É nesse lugar de assumir que quando eu não estou sobre o comando de outrem ou numa tarefa para outro, quando eu viro e olho no espelho e eu me reflito, o que eu posso indicar que eu já sou? Não é nem o que eu posso fazer, o que eu posso não fazer? Você já se perguntou? Provavelmente você fez uma lista de tarefas com tudo que você tinha para fazer. Já estipulou o que você não vai fazer? Isso é sobre limite, tá? Você já estipulou os seus limites? Quando você apresenta, sei lá, oi, eu sou a Jennifer e eu gosto de séries, e eu gosto de música, eu canto também, ó que legal. E aí alguém pergunta pra você, tá, e o que você não gosta de fazer? Uou! Isso te obriga a sair da zona de conforto. E isso te obriga a parar de usar as frases prontas que o seu cérebro no automático entrega sobre você. Não é assinar um teste DISC. É perguntar e responder o que você não gosta, o que você não faria, o que você não concorda, não acredita. Isso é muito mais definição de protagonismo e de posicionamento do que dizer o que você gosta, que você está disposto a fazer, a aceitar. Se você está disposto, significa que não é algo que você queria, mas você abre uma exceção. Você sabe o que é capaz de fazer. O que você não é. Não capaz, mas o que você não quer fazer. Hoje, eu me machuquei. E eu escolho não glamorizar isso. Eu escolho sentir a dor. Eu escolho sentir a dor e, principalmente, tá? Eu escolho agir sobre a minha própria dor de modo que eu não desconte nas outras pessoas. Porque, como dito no anterior episódio, eu sou protagonista da minha vida, mas isso não significa que os outros são coadjuvantes e estão ali para me servir. Ok? Maravilha. Então, essas são as reflexões de hoje. Eu tô ficando irritada. Seria engraçado se fosse um vídeo, porque a minha expressão tá mudando. Porque ouvir esse tipo de conteúdo já é um pouco desconfortável. Eu sinto que não é rentável, eu sinto que não é muito palatável, não é gostosinho. É tipo, nossa, por que você tá me incomodando? Eu tô na minha casa, usando a internet que eu pago, ouvindo coisas que vão me tirar da zona de conforto? Como assim? Eu vou sair daqui para responder a pergunta num bloquinho, tá? Pega papel e caneta. Quais são as coisas que eu não gosto? E aí depois eu vou analisar. Tem alguém à minha volta que eu ame muito ou que eu tenho que conviver sempre, que já me conhece, tá? E que ainda assim me cobra, me coloca numa situação que sabe que é desconfortável? Vou dar um exemplo final, tá? Digamos que eu tenho muita sensibilidade com barulho. Nota mental, música, não é barulho. Mas qualquer som muito alto, tá bom? E aí meio que todo mundo sabe disso. Ai, tem uns fogos aí, eu fico toda me remexendo. Trimelique. Aí, isso é um conhecimento geral das pessoas à minha volta. Aí chega uma pessoa e me dá um susto. Sabendo, me dá um susto. Aí eu reajo, fico mal. Ah, mas era só uma brincadeira. Nota número 1. Segundo, vem uma pessoa e não no começo, tá? Senta do meu lado, começa em silêncio e coloca pra tocar aqueles vídeos de fruta de IA no TikTok, aquelas frutas que gritam, bem do meu lado. Aí eu olho pra aquilo e eu mostro desconforto, né? Porque eu não gosto. Beleza, eu posso me mudar desse lugar. Tem um ditado popular que é os incomodados que se mudem. Ah, eu acho esse termo tão ridículo.
Ao mesmo tempo que você não precisa estar num lugar desconfortável. E sim, as pessoas não são obrigadas a deixar confortável para você. Tem uma diferença, né? Entre agir de uma maneira desconfortável e agir de uma maneira que denota que eu não me importo. Eu não me importo com o seu bem-estar, com você. E aí, quando você anotar as coisas que você não gosta e depois começar a reparar se as pessoas à sua volta que você convive, que escolheram conviver com você e que dizem que te adoram, elas fazem essas coisas, a gente vem para o terceiro e último exercício, que é: se você consegue reconhecer que essas pessoas fazem coisas que você não gosta, faz um exercício de tentar pelo menos 5 categorias, né? 5 características dessas pessoas, as pessoas que te irritam também, tá? E vê se você faz alguma coisa que irrita elas. Vamos lá? Vamos fazer esse exercício? Porque não é sobre como eu vou me colocar como vítima da sociedade hoje. Não é sobre isso. É sobre entender que a gente vive tão ridiculamente no automático e tão ensimesmado, tão voltado para o nosso próprio umbigo, não no sentido de agência, protagonismo e assumir a responsabilidade. No sentido de eu não devo nada a ninguém, que a gente começa a reparar que o outro invadiu o nosso espaço e geralmente a reflexão para por aí. Enquanto a gente deveria pensar o quanto você deu abertura para ele invadir esse espaço e se você também não é um pouco inconveniente, né? Não é sobre se o ser humano é bom ou ruim. É o quanto a gente considera que é ser humano e que o outro também é ser humano. O quanto a gente fica confortável ou desconfortável de perceber que alguém te irrita tanto quanto você irrita outra pessoa. Essa é a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe nos comentários ou manda uma mensagem na DM, no privado. Considere consumir os conteúdos na rede social, @JennyArtfer, com 2 Fs. E a gente se vê no próximo episódio. Um super beijo e tchau!